Nós temos o privilégio de, nas últimas 7 semanas, termos estudado cada uma das 7 igrejas da Ásia, cada uma das 7 igrejas, graças a Deus, né? Cada uma das 7 igrejas do Apocalipse. Em média eram 5 a 6 versículos por igreja. E hoje, num programa especial, nós vamos fazer 28 versículos, no mesmo período que fizemos, cada uma das igrejas. Amém? Amém? Vocês têm fé. E eu desafio. Queridos, nós temos diante de nós o privilégio de entender o que muitos dos nossos irmãos, a maioria da cristandade, não para entender. Deixa eu te explicar. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse numa espécie de retrato 3x4. Nós não estamos estudando todo o livro de Apocalipse. Nosso desafio primeiro foi estudar as igrejas, para que como igreja nós possamos estar prontos para encontrar o Senhor, busquemos as virtudes que nos faltam, sejamos, quebrantados, para que o Senhor olhe para nós com a mesma alegria que Ele olhou para algumas igrejas. Agora, o que a maioria de nós não percebe quando se estuda o Apocalipse, é que nessa primeira sessão, Jesus fala com o apóstolo João, lá na ilha de Pátimos, pedindo para ele levar esta mensagem, escrever para que essa mensagem chegue às 7 igrejas. Então, no primeiro momento, Jesus fala com João. Agora, Jesus tira o olhar de João das 7 igrejas, da territorialidade, onde Jesus estava se revelando, e Jesus leva João a ver as coisas a partir da ótica celestial. Isso nos empurra a compreender que o livro das revelações, o livro do Apocalipse, ele é um livro que nos faz manter a nossa dinâmica de igreja no presente século, mas com um coração voltado para aquilo que há de acontecer. A gente nem tira os pés daqui, mas aprende a colocar e focar o coração onde deveria estar, para a gente viver bem aqui. E aí a marca maior deste coração e do nosso foco estão registrados em 2 celestiais objetos que nós encontramos no capítulo 4 e no capítulo 5 do Apocalipse. Eu confesso aos irmãos que em várias pesquisas que você pode fazer, quando a gente estuda a doutrina das últimas coisas, isso se chama escatologia, escato, os últimos. Nós não estamos nem estudando escatologia, nós estamos só fazendo um retrato do livro de Apocalipse a partir das 7 igrejas, mas para a gente entender o que vai acontecer com as 7 igrejas daqui em diante, todos os estudos da escatologia nos apontam esses 2 objetos, essas 2 marcas. Tanto o trono que está no capítulo 4, no capítulo 4 o trono ganha destaque, é como se você fizesse uma aproximação do trono, mas depois os irmãos lendo todo o livro de Apocalipse vai ver que esse trono volta. E aquele que está sentado do trono não sai de lá, rege tudo a partir do trono. E quando você chega no capítulo 5, você vê um livro bem diferente. Nós chamamos de livro, mas podia ser entendido naqueles dias como um pergaminho, um rolo, escrito por dentro e por fora, com 7 cadeados, 7 selos. As meninas que aqui tiveram aquele diário, que colocavam um cadeado no diário, você chama aquilo ali de selo. Então, o livro também, vocês já vão compreender que ele é um elemento absurdamente importante na história do Apocalipse, e com isso a gente tem o desdobramento do que vai acontecer com aquelas 7 igrejas. E Jesus mostrando a segurança que Ele tem para aquelas 7 igrejas, para todo o povo que invoca o seu nome, apesar das lutas que viriam. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 4, eu estarei lendo aqui a partir da Nova Versão Internacional,
Primeiro nós vamos ler todo o capítulo 4 de Apocalipse, que diz: então João escreveu no verso 22, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Verso 1 do capítulo 4, depois destas coisas, que coisas? Escrever às igrejas. Olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, lá no capítulo 1, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a de jaspe e sardônio, um arco-íris parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentado neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como um cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha o rosto como de homem, e o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas, e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Verso 9: toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, pois criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Aleluia. Irmãos, quando a gente vê a reação de João, muitas vezes prostrado, muitas vezes caído, imagine a gente numa simples leitura, já fica absorvido de tanta imagem. Ele coloca muitas questões, ele coloca muitas descrições como metáforas, porque ele não tem paralelo para explicar o que ele está vendo. É muito como que, com aparência de, porque João não tem vocabulário para explicar a grandeza. Então nós podemos entender que agora não está mais em foco o que está acontecendo na terra, não estão em foco as igrejas do Senhor Jesus, está em foco agora a grandeza de Deus Pai. Nós vamos ver que está em foco o Cordeiro de Deus que venceu. Nós vamos ver que Deus, depois de mostrar, e nós vimos semana passada, tanta coisa difícil acontecendo nessa terra, a escalada de trabalho, de perseguição, da necessidade de quebrantamento da igreja, Jesus agora tira o olhar de João e fala: vem ver, e abre uma porta no céu e fala: vem ver algo que vai realmente direcionar a minha igreja, João. Vem ver algo que agora vai dar força para que pelos séculos dos séculos os meus continuem lutando e vencendo. Então João vai nos mostrar nessa visão do céu, que começa no capítulo 4 e vai até o capítulo 5, no verso 14, 5 coisas demasiadamente especiais. A primeira, ele vai mostrar a adoração que existe diante do trono de Deus. João percebe as canções, o que é dito. Às vezes a gente participa de um tempo de adoração e o nosso coração já se eleva, não é verdade? Você pode estar cansado, você pode estar em luta, aquilo revigora a sua alma, revigora o seu ser interior. Você começa a ter percepções de Deus que você nunca teve.
Você começa a ter gratidões diante do Senhor que talvez você nunca teve. Porque este é o grande poder da adoração. E é essa visão de adoração que João escreve em detalhes, para que realmente a igreja perseverasse. Ele ganha o destaque no que ele vê o trono de Deus, que vai dos versos 1 ao verso 5. Ele vê a adoração dos 4 seres viventes. Seres que têm uma descrição muito própria. Esses seres têm uma postura muito própria. Cada vez que esses seres louvam e adoram a Deus, há uma santa resposta no céu. Há um eco da sua adoração desses seres viventes. Depois do capítulo 5, João vai ver na mão daquele que está sentado no trono um livro. E ele vai ver que quem recebe o livro é o Cordeiro. E aí começa uma segunda fase de adoração, que já não é mais apenas a adoração ao que está sentado no trono, mas a adoração passa a ser ao Cordeiro que suporta o livro. Eu quero mostrar mais ou menos para vocês como é que a coisa funciona. João tem essa visão diante dele, ó. Aqui ela está simbólica, empobrecida, simplista. Mas olha quanta coisa está acontecendo ali diante dos olhos do homem de Deus. Você tem aqui no ponto 1, versos 2, 3 e 5. Você tem ali aquele que está sentado no trono. Capítulo 4, verso 2. Imediatamente me vi tomado e diante de mim estava um trono no céu e nele estava sentado alguém. Depois você vê ali marcando no ponto 2, as 7 chamas de fogo, que ele diz lá no verso de número 5. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E aí, meus queridos, ele vem narrar com delicadeza o ponto de número 3. Está aqui, ó. Ponto de número 3 é exatamente os versos de 1 a 7 do capítulo 5. Quando ele vai falar do Cordeiro que está aonde? Na frente do trono. No centro do trono. Você vê o trono grande, as chamas de fogo como se fossem esses vasos em torno do trono, mas à frente do trono há um Cordeiro. Daqui a pouco nós vamos ver no capítulo 5 a descrição do Cordeiro. Aí ele vem para cá, ó, no ponto 4. Ele vem falar dos 24 tronos onde estão assentados os anciãos. Verso 4, verso 10, verso 11. Olha o que ele diz. E os 24 anciãos, verso 10, se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para sempre. Aí ele vem falar dos 4 seres viventes. Está aqui no ponto 5, ponto 6, ponto 7 e ponto 8. Os 4 seres viventes estão narrados nos versos de 7 a 9. O primeiro parecia ser um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como um de homem, e o quarto parecia como uma águia em voo. Ele está falando também da grandeza do Espírito de Cristo Jesus. Para muitos estudiosos, cada um desses seres é uma revelação da grandeza do Senhor Jesus. Você pode fazer o comparativo desses seres, a descrição desses seres, com os evangelhos. Um evangelho onde Jesus se aparece como Filho do Homem, um evangelho como Jesus aparece como uma águia, um evangelho onde ele aparece como um boi, forte, mas pronto também para o abate. Então você vê uma descrição metafórica desses seres viventes, representando a ministração, o ministério do Senhor Jesus. E aí no ponto 9, o ponto 9 é muito rico, porque aqui no verso de número 11 e 12, do capítulo 5, já não estamos no capítulo 4, nos versos 11 e 12 do capítulo 5, que nós já vamos ler, diz: então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares, milhões de milhões, eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz. Então você vê que, por isso que ele está pontilhado ali, né? Porque eles estão em movimento. É uma cena que toma toda a percepção de João. É muita glória, é muita grandeza,
É muita honra de Deus se espalhando, que o homem de Deus tem uma dificuldade para descrever o que está acontecendo. Eu agradeço ao autor dessa imagem, porque ele colocou de uma maneira simples o que não dá nem para imaginar. A imaginação fica limitada. E João fala, tudo isso, porque no centro está o trono. E aí então ele começa a descrição do capítulo 5. Vamos lá? Capítulo 5, quem está sentado no trono? E o que está na mão de quem está sentado ao trono? Verso 1. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Verso de número 3. Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. E eu chorava muito, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos, um dos 24, me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E depois eu vi um cordeiro que parecia ter estado morto. Para aqui um pouquinho. Veja no verso 6. Ele já não olha mais, ele está olhando para o trono, está ouvindo as vozes e está vendo o cordeiro que está na frente do trono, como a gente localizou. Eu vi o cordeiro que parecia ter estado morto. Não está morto, mas parece que esteve. O cordeiro não está caído, o cordeiro está em pé, no centro do trono, cercado também pelos 4 seres viventes, cercado pelos anciãos. Esse cordeiro tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e as taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. E qual era esse cântico? Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, gente de toda a língua, gente de todo o povo, gente de toda a nação. Tu os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei, verso 11, e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares, milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto, digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi. Aí João, olha o que João vai ver agora, verso de número 13. Depois ouvi todas as criaturas existentes, no céu, na terra, todas as criaturas existentes debaixo da terra, todas as criaturas existentes no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo o sempre. Os 4 seres viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Aleluia. Vamos embora, gente. Vamos embora para casa. Vamos orar, porque tem muita coisa aqui. Concordam comigo? Que cena! Irmãos, me perdoem a minha simplicidade, a minha infantilidade. Eu sempre fui fã de quadrinhos. E a gente, quando lê quadrinho, a gente imagina a cena. Eu era menino lendo gibi.
Então você via lá no gibi um soco do super-homem. Não era um soco, irmão. Seria o Thor batendo o martelo lá no gibi? Não era. Aí agora lançado, né, em cinema, os heróis da Marvel, Vingadores. E tem uma cena lá, se você não assistiu, perdão, eu vou contar o fim do filme. E tem uma cena que abre uns buracos no espaço e começa a sair herói, começa a sair... Irmãos, eu virei menino no cinema. Porque tudo aquilo que eu via no quadrinho, hoje com a tecnologia, né? Os caras investem bilhões nesses filmes novos. Aquilo enchia, que eu olhava a tela, eu não sabia para onde olhava. Saiu o herói daqui, saiu o herói. Todos os heróis do gibi estavam nesse último filme. Ultimato dos Vingadores. A cena, assim, é épica, porque aquilo enche a tela. Luta para lá, para cá. Mas isso, tudo que os nossos olhos veem, fica minúsculo diante do que João viu. Minúsculo. João diz que vi todos os seres viventes, no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, adorando a Jesus Cristo. Dá para entender um negócio desse, meus irmãos? Dá para entender um negócio desse? O esplendor, a majestade, a glória. Agora, tudo isso por quê? Por causa da bênção que é o trono que João viu. João vai usar como referência de tudo que ele vai escrever agora no Apocalipse, esse trono que está no centro do universo. E mais do que estar no centro do universo, esse trono está no centro da vida humana. Por isso que João vê os seres viventes rendendo tudo que poderia descrever a existência. A honra, a glória, a força, o poder, a majestade, a sabedoria. Ele vê tudo que pode... Quando você lê o capítulo 4 e 5 do Apocalipse, não ficou nada de fora da existência humana. Quem não consegue compreender o centro do que está girando a vida, o mundo, a existência humana, nos capítulos 4 e 5, não consegue compreender mais nada que vai ler daqui para frente. Esses dois capítulos são fundamentais para você entender que Deus está regendo toda a história. Deus está regendo tudo que há em qualquer canto, onde há vida, onde há transpiração, onde há matéria, onde a metafísica não chegou, o trono branco está ligado àquilo. Deu para entender? Então, quando a gente olha para essa cena, eu coloquei para vocês, no verso do seu resumo, uma outra questão que não coube aqui, eu tive que fazer uma apresentação à parte. Vira aí o seu resumo, por gentileza. Eu coloquei aqui para vocês, está vendo? Está enxergando direitinho? A estrutura de todo o livro do Apocalipse. Nós já estudamos, e vamos terminar daqui a pouco, com a graça de Deus, como é que chama aqui? O esqueleto não, como é que fala? A estrutura, nossa, sumiu a palavra. A espinha dorsal, obrigado, Noel. Do livro de Apocalipse. Por que, Oswaldinho? Na introdução do livro de Apocalipse, olha aí no seu resumo, nos capítulos de 1 a 3, nós temos a introdução do livro, e nós vimos muito bem nas últimas 7 semanas, Jesus entre as suas 7 igrejas. Por isso que está em branco, porque Jesus está falando com gente que está na terra. O Apocalipse foi principalmente inspirado e revelado para falar com essas 7 igrejas. Com aquela gente que realmente estava vivendo um momento determinante da igreja de Cristo avançar na história ou não. Se os adversários do Senhor Jesus conseguem vencer a igreja ali, acabou a história. E Jesus vem falar com aquela gente para encorajar, para mostrar as promessas, a redenção. Quando ele acaba de falar com aquela gente, então o que nós temos? João vendo o trono de Deus no céu. Aí nós temos aqui os capítulos 4 e 5. João vê o Todo-Poderoso e o Cordeiro Redentor. Quando nós vimos no capítulo 5 o Cordeiro Redentor, nós vemos Jesus abrindo o livro. A partir do que o livro é aberto, olha o que acontece, capítulo 6, até o capítulo 8:1, se abre os 7 selos.
Cada selo um juízo sobre a terra. Cada selo um tratamento de Deus. Quando se abre o livro, lê aqui do lado aí do seu, você percebe o desenvolvimento do juízo, ao mesmo tempo da misericórdia divina. Para cada um dos selos que são abertos, Deus manifesta o seu juízo sobre os homens que negaram o Cordeiro, mas a sua misericórdia sobre aqueles que abraçaram a vida do Cordeiro. Passa os 7 selos, capítulos de 8 a 11, você tem as 7 trombetas. Para cada trombeta, uma manifestação de juízo, uma manifestação da misericórdia de Deus. Aí nós temos os capítulos de 12 a 14, onde você vai ver ali a reação do adversário, e como diz, através dos muitos e numerosos sinais, porque no capítulo 12, verso 1, João diz assim: apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Depois dessa mulher, a gente vê a luta com o dragão, a gente vê a besta que saiu do mar, a besta que saiu da terra, e depois o cordeiro, vindo com os seus 144 mil selados, frear a ação do adversário. Do capítulo 12 ao capítulo 14, muitas coisas acontecem para que Deus comece a fazer o seu juízo final, que está entre os capítulos. Eu vou aumentar aqui, deixa eu ver se aumenta lá. Não aumenta lá, não muda muito, mas que bom que vocês têm aí a outra versão. A gente tem aí então os capítulos de 15 a 16, onde cada uma das taças, em algumas versões bowls em inglês, tigelas, como essas taças aqui, não é aquela taça pequenininha, são taças como essa, são muito maiores, que também são derramadas sobre a terra, trazendo juízo muito mais do que as misericórdias de Deus. É a última fração de luta, de tribulação. Depois dela, a gente vê o Senhor Jesus se levantando entre os capítulos 17 a 19, para fazer cair a Babilônia. Entre os capítulos 19 a 20, a vitória final, onde o Senhor soprará, e com o sopro de sua boca destruirá o inimigo. E aí, olha que interessante, nós vamos ver de novo o trono de Deus. O trono reaparece, João descreve falando da glória que sai do trono, mas já não é mais no céu, que ele conhece agora aqui nos capítulos 4 e 5. Ele já fala desse trono na Nova Jerusalém, capítulos 21 e 22, mostrando também a presença do Pai e do Cordeiro de Deus, e agora o reino redimido pelo Cordeiro na Nova Jerusalém. A primeira vez ele vê e está começando o juízo e a misericórdia. Mas agora ele vê de novo esse trono, já no momento de restauração e glória. E aí Jesus vai fazer o que no final do livro do Apocalipse? Na conclusão, do capítulo 22, os versos de 6 a 21, Jesus vai de novo falar com as suas igrejas. Ele vai mostrar todo o cenário e vai mandar de novo para aquelas igrejas que nós estudamos nas últimas 7 semanas, dizendo: fiquem firmes, eis que breve venho. Por isso que a gente precisa entender Jesus falando às 7 igrejas. Ele rasga o cenário maior, mas ele volta na conclusão a falar com essas igrejas. Glória a Deus. Tá fácil o Apocalipse agora para você? Entendeu? Você já pode dar estudo para a gente semana que vem? Eu falei pro Zé, né? Eu falei: pastorzão, eu vou dar o grosso, agora o povo estuda em casa e nós cobra eles. Porque agora você viu o retrato todo panorâmico. Por isso que é tão importante você entender o que Jesus estava falando às 7 igrejas, o que o Espírito disse às 7 igrejas, porque elas estão no coração do Senhor Jesus. Deus não está no seu glorioso trono simplesmente deixando o caldo ferver. Ele está de olho nas igrejas, do começo ao fim, para a glória do seu nome. Então nós não podemos perder essa sensibilidade. Por que eu digo isso, irmãos queridos? Porque muita gente vai estudar Apocalipse e quer ver quando é que o trem vai acabar. Quer ver como é que o vizinho vai ser escaldado com água quente.
A gente vai estudar Apocalipse com as mais diversas intenções e desejos. Mas João vai nos dizer, olha, o que a gente tem que se focar é no trono. Do trono sai a misericórdia, do trono sai a bondade e do trono sai o juízo. Então eu queria pensar rapidamente com os irmãos, quais as implicações de saber sobre esse trono. Eu já disse, o trono é o centro também das nossas vidas. Irmãos, alguém fez o favor de registrar para nós que a palavra trono, como trono de Deus, aparece 230 vezes na Bíblia. Apenas no livro de Apocalipse, 45 vezes. Só no capítulo 4, 12 vezes. Ou seja, se existe um lugar onde nós precisamos aprender sobre a vontade de Deus, é no capítulo 4 do livro de Apocalipse. Por quê? Porque João diz que é desse trono que sai tudo. Sai a graça, sai a bênção, sai o livro, sai a palavra e sai o juízo. Então eu e você somos implicados, desafiados a adorar aquele que está sentado no trono com santa perplexidade. Por quê? Porque por mais que a gente estude, por mais que a gente aprenda, nós ainda não conhecemos profundamente aquele que está sentado. João só diz essas expressões: há alguém assentado no trono. Aquele, por que ele usa essa terminologia? Porque ele não consegue descrever quem está no trono. É grandioso demais. Você pode até saber o nome daquele que está sentado. Agora explica como ele é. Você precisa entender muito dele. E nós precisamos adorar com essa sensibilidade. Todos os que estão ali dizem isso. Aquele que está sentado. Não dá para colocar um nome simples nele. Não dá para colocar um apelido nele. Por mais que a gente tenha liberdade de chamá-lo de Aba, de Paizinho, de Senhor, ele é muito mais do que tudo isso. Por que nós vamos estudar os atributos de Deus logo em sequência? Porque nós precisamos conhecer mais a Deus. Nós não estamos chamando você às quartas-feiras porque a gente não tem mais o que fazer, porque é necessário. Nós podemos conhecer o que Deus se deixou conhecer dele. Nós podemos conhecer o que Deus desejou revelar dele mesmo, mas ainda há muito mais para se conhecer, aleluia. E quando João olha para o trono, João tem essa simplicidade, essa humildade, porque ele diz, está muito além do que eu poderia descrever. Deus é muito mais. Ai do homem, ai da mulher que diz para si mesmo, eu conheço a Deus. E o profeta Oséias diz, não, prossigamos em conhecer a Deus. Saber do livro do Apocalipse é saber antes de tudo que nós estamos nessa terra para começar a adorar e a conhecer a Deus. E nós vamos precisar de toda a eternidade para continuar conhecendo. Como é que a gente chama isso, Oswaldinho? Mistério de Deus. A nossa fé é uma fé de mistério. Em partes conhecemos, em parte profetizamos. E nós vamos precisar de um corpo glorificado, de uma mente transformada, para podermos conhecer a Deus em toda a sua plenitude. Ai de mim, meu irmão, ai de você, minha irmã, quando a gente fala, eu já sei, querido, sua adoração diminui, sua relação com Deus diminui, a sua necessidade de crescer é muito maior do que o seu conhecimento. Segunda implicação de estarmos conhecendo e entendendo a revelação, é porque João, verso de número 3, vamos ler o verso, porque ele é muito amplo. João, quando vai dizer sobre aquele que está sentado, ele diz, aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono. Irmãos queridos, João tem um trabalho absurdo para descrever o que ele vê. Ele parecia sardônio, não, mas ele parecia jaspe, e tinha um arco-íris, mas o arco-íris tem 7 cores, mas era esmeralda. O que esse homem está vendo, meu Senhor? A visão está enchendo o olho dele, e o que a gente aprende é que João está vendo todos os pactos de Deus com a sua criação,
e com a redenção. Por quê? Aí é necessário gastar um tempo na interpretação dos símbolos. Vamos lá. Jaspe sardônico, 2 pedras. Jaspe, uma pedra clara, transparente, cristalina, mas pode ter um tom azulado, pode ter um tom acastanhado, ela pode ter várias cores. Essa jaspe vai aparecer lá em Apocalipse 21, 11, 18 e 19. Mas a clareza do jaspe aqui está falando da transparência, da santidade, da pureza do Deus que se revelou ao mundo. Quando você olha então agora para o sardônico, também é uma pedra vermelha. E essa simbologia da pedra vermelha tem a ver, sim, por sua vez, com o sangue que nos lembra a verdade de Deus e a redenção de Deus. O arco-íris em volta do trono revela a fidelidade que o Senhor prometeu lá atrás a Noé, não apenas quando ele criou os seres, mas quando ele prometeu dar sustentabilidade aos seres. Então quando a gente olha ali, a gente vê um Deus que se envolveu, que se relacionou, que cuidou e que redimiu toda a sua criação. Mas fez isso de maneira pura, fez isso de maneira justa, fez isso de maneira verdadeira. Ele mesmo foi o investidor da justiça, da expiação em Cristo Jesus e da redenção de toda a sua criação, como diz Romanos 8, que a própria natureza geme e aguarda a redenção dos filhos de Deus. Quando João olha para o trono, ele vê um Deus que se envolveu desde o primeiro dia até o último dia. Ele não criou e virou as costas. Ele não virou as costas e falou, deixa o couro lascar, vamos ver o que essa gente vai fazer. Não. João olha e vê um Deus que participa da estrutura e da história daquilo que ele criou. Não de uma maneira leviana, mas um Deus justo, bom, misericordioso e verdadeiro. Deu para entender por que ele usa comparativos então para descrever aqui? Porque a visão dele vai mexendo no caráter de Deus. A cena não é uma cena morta, é uma cena viva. Não é narrar uma foto, é narrar quem está na foto, como é o caráter dessa pessoa, como é que é a ação, como é que é a história dessa pessoa. E isso mexe com a nossa vida. Porque lá no verso de número 5 do capítulo 4, João diz, do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Ai, irmãos, que desafio. Onde o trono estava, saía sons. Não eram sons simples, meus irmãos. Não era o som de uma guitarra, não era o som de um saxofone. João fala de um som que faz... O que você ouve quando você ouve, né? Relâmpagos, vozes e trovões. Qual é a sua reação quando você ouve esse tipo de som? Você fica igual? Dá uma acelerada? João está dizendo que esses sons, algumas vezes vocês vão achar no Apocalipse, vozes como de trombetas. Se vocês acham que de vez em quando eu dou uns gritos e a minha voz é alta, você imagina as vozes que saíam do trono. Eram vozes celestiais, alaridos celestiais, brados que vazavam todo o céu. E isso fazia criar o quê? Temor. Porque toda vez que na literatura bíblica aparecem relâmpagos, vozes, trovões, vozes altas como trombetas, são figuras da presença de Deus lá no Velho Testamento. E agora João está olhando para a história da humanidade, está olhando para o trono, está ouvindo vozes. João sabe que não é hora dele falar nada. Então ele tem que fazer o quê? Orar ao som daquilo que ele está ouvindo. E aí eu coloquei no seu resumo. Em oração nós devemos pedir que o seu lampejar, que o seu brilho de juízo, que a sua voz poderosa faça tremer a nossa terra. Saber que há um Deus justo, puro e bom, que já redimiu a humanidade, assentado no trono, me faz olhar para a humanidade e querer que essa humanidade crie o mínimo de temor em si, para que perceba a glória da manifestação de Deus.
Não se ouve a voz de Deus e fica da mesma maneira. Não se ouve do juízo de Deus e não se reage. E quando a gente está no mundo que não se reage, é preciso clamar para que Deus se manifeste e sua voz se faça ouvir. Eu peço perdão a todos vocês e depois não quero mimimi no YouTube dessa gravação. Eu não estou aqui falando do lado sociopolítico. Mas os irmãos não têm noção da reverberação mundial que foi o presidente dessa nação ter citado ontem João 8 no seu discurso da ONU. Os irmãos viram? Não. O presidente da República citou João 8, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, na ONU. E ele falou contra as ideologias presentes no nosso mundo. E ele falou da necessidade da próxima geração de crianças vir a conhecer em Deus. Gente, o mundo entrou em polvorosa. Eu gostei. Eu nem sou partidário desse presidente. Ele não me agrada muito. Tenho 2 pés atrás com ele. Mas quando você dá o destaque certo, como ele deu para a palavra de Deus mundialmente, os irmãos não têm noção do bafafá que deu. Deu capa do Times, deu conversa na Europa. Por quê? Porque a palavra de Deus traz juízo. O Jair não é ninguém, mas a palavra de Deus na boca do Jair, sendo dita como palavra de Deus, abala as estruturas da terra. Ah, isso, meus irmãos. Deus usou Ciro, que era um ímpio, para disciplinar Israel. Por quê? Porque era Deus agindo pela sua palavra. E quando João olha para o trono, ele ouve trovões, vozes e relâmpagos. Um mundo que precisa temer diante de Deus. E eu e você precisamos orar. Deus, traz os teus relâmpagos, traz a tua voz, faz essa terra sair do marasmo do pecado, para temer a tua presença. Estar olhando para esse trono, verso de número 5, a segunda parte vai dizer que diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. São tochas que queimam, e porque queimam, purificam, mas elas são fogo puro, para fazer arder, para fazer queimar, para fazer iluminar a nossa vida diante do trono de Deus. Não dá para ser gente que quer viver perto do trono, se o coração não estiver queimando plenamente. Por isso que ele diz, são 7 tochas, que é o Espírito de Deus na sua plenitude. Oh, meus irmãos queridos, vimos isso semana passada. A necessidade de fervor que a igreja de Laodiceia precisava. E agora você olha para o trono de Deus, é um trono que tem fogo, é um trono que queima, é um trono que arde, é um trono que ilumina, é um trono que purifica quem chegar perto dele. Por isso que nós devemos estar sempre pertinho de Deus, porque sempre essa chama bendita queima em nós algo que não nos faz bem. Andar em santidade, de glória em glória, de fé em fé, deixando Deus queimar o nosso coração. É isso que significa deixar o trono de Deus estar no centro da nossa vida. Em quinto lugar, o verso 6 vai nos dizer, e diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como um cristal. Aqui, amados, é muito lindo. Porque quando ele diz dessa parte do trono, e é interessante, diante do trono havia algo parecido como o mar, não é algo que estava no alto, não era algo que estava no médio, não era algo que estava no nível do trono, era algo que tinha que estar embaixo para parecer mar, para parecer um rio, para parecer de onde vêm as águas. Você vê a dificuldade do João sumiu a palavra. Em especificar, em descrever o que ele está vendo. Diante do trono havia algo parecido com o mar, claro como um cristal. João está dizendo que a base do trono, ela é verdadeira. Você pode ver a base desse trono. E se nós queremos viver com Deus e nos preparar para encontrar com Deus na sua glória futura, a base das nossas vidas também devem ser transparentes. Nós não podemos ser homens e mulheres de ânimo dobre. Nós não podemos ser homens e mulheres que brincam com a verdade. Nós temos que ter uma palavra e uma vida extremamente
íntegras diante do nosso Deus. O que fala, o que sente, o que pensa, o que revela, o que ora, o que testemunha, o que guarda em secreto, deve ser claro diante do nosso Deus, como claro diante das pessoas que vivem conosco. Não dá para ter uma vida no quarto em secreto e outra em público. Não dá para ser um na igreja e outro na rua. Não dá para andar de mão dada com a esposa no shopping e em outro lugar com outra pessoa. Tem que ter as bases da vida, o chão onde a gente pisa, claro como o cristal da presença de Deus. Isso é básico. Isso é a base da vida. Porque tentar construir sobre mentira é ir contra Deus, é tentar enganar Deus. Por isso que ele diz, é como o mar. Está na base da existência de cada um de nós. Você quer chegar perto do trono? Precisa ser verdadeiro com Deus. Ufa, o trono eu vou acabar. Só falta mais um. João fala uma coisa muito rica, meus irmãos. Verso de número 6. No centro, só que ao redor do trono, a segunda parte é muito bonitinha. Porque ele fala, está no centro, mas está ao redor do trono. Havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia com leão, o segundo parecia com boi, o terceiro tinha o rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas, era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. E dia e noite repetem sem cessar, Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E toda vez que os seres viventes dão glória e honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam suas coroas diante do trono e dizem, Tu, Senhor Deus, Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas e por Tua vontade elas existem e foram criadas. Irmãos, em 1994, eu tive o privilégio de estar participando de um estudo de dias, só sobre os seres que estavam ao redor do trono. Só sobre as descrições detalhadas. O que significa os olhos da frente, os olhos de trás, os olhos debaixo das asas. Por que eles estão no centro, mas eles estão ao redor? Qual é a revelação que há por detrás? Eu, infelizmente, não vou ter, assim, tempo para ir detalhe por detalhe. Falando dos 24 anciãos, falando dos 4 seres viventes. Mas o grande princípio que há por detrás dessa descrição é que esses seres que estão mais pertinho de Deus são capazes de se submeter a Deus completamente. Tem gente que quer estar bem com Deus para se sentir bem. Tem gente que quer estar bem com Deus para estar se sentindo melhor do que o seu vizinho. Tem gente que quer estar bem com Deus, pertinho de Deus, para não sofrer nada de ruim nessa terra. E se sentir um pouco empoderado no seu dia a dia. Quando a gente olha para os seres viventes em volta do trono, você olha seres submissos, e completamente serviçais aos pés do Senhor. Eles não têm preguiça de dar louvor. Eles dão tudo que eles têm a Deus. Eles lançar as coroas significam a glória, a beleza, aquilo que eles conquistaram, os títulos que eles têm. O que eles fazem com isso? Eles pegam em cada adoração e entregam isso ao Senhor. Não existe neles o menor ego. Por isso que João tem tanta dificuldade de descrever e falar, aparece como, porque essa gente não se vê, essa gente se anula, essa gente se entrega, essa gente se submete, essa gente se rende a Deus. Se você quer estar perto do trono de Deus um dia, se renda completamente ao Senhor. Irmãos, eu estava preparando alguns detalhes disso ontem à noite, eu não consegui dormir. Estou confessando para a igreja.
A minha alma começou a entrar em luta. O que faltava? Eu me submeter a Deus. O que falta? Eu me entregar a Deus. É lógico que eu quero viver perto do trono, onde há força, onde há esperança, onde há glória, onde há honra. Mas essa gente se despe de quem se é. Para a sua única marca ser o quê? Testemunho. Para a sua única marca ser serviço. Para a sua única marca ser submissão. Para a sua única marca ser parecer até com um animal. De tão aos pés do Senhor que está. O Senhor me usa como o Senhor usou o burrinho. O Senhor me usa como o Senhor usou o vaso de óleo. O Senhor me quebra como a mulher quebrou. É isso que significa João está descrevendo como, porque ganha uma outra dimensão, abre mão de si mesmo. Então, meus queridos, olhar para o trono é reconhecer que esse Deus que lá se assenta, não muda, pelos séculos dos séculos Ele é o mesmo, Ele é soberano, Ele se assenta lá, e eu só tenho uma postura diante da vida, me submeter a esse Deus, me render a esse Deus. Ser encontrado, assim como Jesus foi, na forma de servo. Porque os seres viventes estão ali para adorar, glorificar, servir, se submeter. João vê tudo isso. Essa gente que sem cessar adora, gente que lança suas coroas, gente que se entrega a Deus. Aí João começa a olhar bem no meio, eu tenho 10 minutos. João começa a olhar bem no meio do trono. Pensando que é só com você, não é o que o tempo voa. E quando ele olha, graças a Deus aqui só tem mais 3 slides, louvado seja Deus. Quando João olha o que ele diz no verso de número 1 do capítulo 5. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro. João deu um zoom na visão, ele viu tudo, viu terra debaixo da terra, ele viu tudo. Aí ele deu um zoom lá no trono, e na mão daquele que está sentado no trono. Aí quando ele olhou lá, ele viu um livro. E o texto bíblico diz que os anjos fizeram uma pergunta retórica. Não que eles não tivessem a resposta. Mas como João agora estava observando a mão daquele que assenta no trono, o anjo fez a pergunta de propósito. Dentro do plano de Deus, essa pergunta veio para nossa alma registrar. Verso 2, vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? E aí, não se acha ninguém. Primeiro você precisa entender que livro é esse. Eu mostrei naquela outra imagem que está aí no verso. Que depois que o livro começa a ser aberto, assim que os 7 selos do livro são abertos, a visão de João vai sair da glória excelsa e passar para a manifestação de juízo e misericórdia de Deus sobre a humanidade. Ou seja, esse livro contém o destino da história humana. Esse livro contém o final da história humana. Não abre o livro, o ser humano não tem final. A vida não valeu de nada. Abre o livro e a história humana tem sentido. Abre o livro e nós vamos ver quem venceu. Abre o livro e vai fazer sentido toda a correria dos homens de bem. Não abre o livro e nós vamos entender que parece que o mal prevaleceu. Porque o destino de graça e de bênção da história humana está registrado no livro. O livro contém a redenção humana. Por isso que o anjo diz de maneira clara: quem é digno de abrir esse livro? E o verso 3 e 4 dizem: mas não havia ninguém, nem no céu, nem os santos mártires, nem aqueles que já haviam morrido para a glória de Deus, nem os profetas do passado, nem os apóstolos que já haviam morrido antes de João, nem os santos homens de Deus, nenhum dos patriarcas, nenhum daqueles que já estavam na presença do Senhor, que viveram vidas piedosas como a de Jó, nenhum deles foi capaz, teve a fidelidade, a dignidade de abrir o livro. João ainda descreve: não havia ninguém nem no céu, nem na terra, nem ninguém no Império Romano,
nem ninguém do Império Egípcio, nenhum dos sábios gregos, nenhum dos contemporâneos de João, nem daqueles que viriam depois de João, nem Paulo, nem Constantino, nenhum dos pais da igreja, nenhum dos homens de bem, nenhum dos santos, por assim dizer. Ninguém que ganhou uma notoriedade por grandes feitos, nem Alexandre o Grande, nenhum dos imperadores egípcios, ninguém, nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra. Ah, meus irmãos, como essas palavras caíram bem para a igreja do primeiro século. Que nem aqueles que massacraram os santos, que nenhum dos grandes imperadores já mortos, nenhum dos Herodes, nem de Amindadá, nem Hitler, nenhum louco que passou por essa terra se achando o Messias, foi capaz de abrir e dar à história humana a redenção e o final que a história humana precisa. João sente o drama dessa realidade. João percebe, e ele diz de maneira clara, não havia ninguém nem debaixo da terra que pudesse abrir, nem sequer olhar. E eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro, ninguém que fosse digno de olhar para ele. Ou seja, a história humana está indo para o beleléu. De nada valeu a morte dos santos, de nada valeu o testemunho dos profetas, de nada valeu aqueles que avançaram na graça e no conhecimento. João sente por um minuto o drama de toda a história humana sendo invalidada nas suas costas. Por que eu digo isso? Porque o choro dele ganhou atenção, gente. O choro dele não foi um choro à toa. O choro dele ecoou na dimensão da eternidade, a ponto dele ganhar uma resposta. Então um dos 24 anciãos me disse, verso 5, não chore, aleluia. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. A obra do Cordeiro foi na cruz, e a obra do Cordeiro se completa na eternidade. A obra do Cordeiro foi na cruz, e a obra do Cordeiro é gloriosa para a eternidade. Todo mundo vai entender isso um dia. Não serei eu apenas um louco gritando numa noite de frio. Não serei eu do alto da minha ignorância o único a me dobrar dizendo, esse Cordeiro é digno de toda a glória. Meus irmãos, que cena. Não se achou ninguém. E os céus viu o choro do homem de Deus. E no meio do choro, eu fico imaginando isso. Deus vai ter que ter um cinema especial do céu para me mostrar isso. Eu preciso ver essa cena. O anjo gritando. Imagina, eu vou te dar o microfone, tá? Não chore! Eu acho que todo mundo virou para onde estava o ancião. Como não chorar? Como não chorar? Vivi, corri, eduquei filho, paguei conta, trabalhei, levantei, adoeci, enterrei amigos, enterrei familiares, não valeu nada a vida. Como não chorar diante disso? Aí o anjo grita, não chore. E aí, meus queridos, nós temos estabelecida a dignidade excelsa e exclusiva do Cordeiro de Deus. O livro na mão daquele que está sentado no trono revela a dimensão eterna que somente Jesus Cristo, filho de Maria, nascido sob Pôncio Pilatos, como diz o credo apostólico, é capaz de dar à história e à dimensão humana a sua boa finalidade. Glórias a Deus. Às vezes nós cristãos somos reputados, somos caluniados por exclusivistas. Nós vivemos num mundo ecumênico. Nós vivemos num mundo que diz que não importa a sua fé, importa que todos temos fé. Não é isso que diz a minha Bíblia. Se existe um motivo de eu olhar para a dignidade do Cordeiro, é a sua exclusividade. Por isso que o texto bíblico deixa muito claro, não havia ninguém no céu, não havia ninguém na terra, não havia debaixo da terra.
E isso numa dimensão eterna. Somente Jesus Cristo pôde trazer à história humana a sua real existência, o seu real sentido, a sua grande finalidade, que é viver para a glória de Deus. Respeito toda e qualquer religiosidade que alguém pode carregar, mas eu não tenho o direito de tirar a exclusividade que a minha fé bíblica me ensina da pessoa de Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores. Nós vivemos um momento onde há, meus irmãos, prestem atenção, muito ecumenismo chegando com as mais variadas formas, gostos e jeitos. Mas Apocalipse capítulo 5 rouba toda e qualquer intenção de colocar ao lado do trono de Deus qualquer outra pseudo-divindade. Amém? Amém? Se eu não falar mais nada hoje à noite, guarde essa verdade para com sua fé e para as próximas gerações. O Cordeiro vai abrir o livro. E quando ele abrir o livro, o texto diz que ele é capaz de abrir os selos. E nós vimos no verso aí do seu resumo, que ele vai direcionar os próximos acontecimentos. Os selos, as trombetas, as taças, os sinais enumerados, tudo que vier a acontecer agora no Apocalipse, é porque um a um desses selos o Cordeiro vai abrir. E João então vai dizer no verso 6, depois da voz do anjo, eu vi um cordeiro, leia com calma, igreja, eu vi um cordeiro que parecia estar morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Irmãos, no verso 5, quem o anjo diz que venceu para abrir o livro? E o que o João vê? Existe uma pequena contradição. Qual é? Olha aí para sua Bíblia, tem uma contradição. O anjo diz uma coisa, o João vê outra. Você não reparou, né? Jura, você está dormindo. Põe esse óculos aí, jura. Sem óculos você não vai ver mesmo. Presta atenção, verso 5. Quem que é a primeira analogia que o anjo diz que é digno de abrir o livro? Quem? Isso mesmo. Ué, mas quando João vê, João não vê leão. João vê o quê? E aí, quem que venceu? O leão ou o cordeiro? O que João quer dizer com isso? Meus irmãos, João está falando do poder sacrificial e da autoridade plena que o Senhor Jesus tem. Ele é cordeiro que se sacrifica e é leão que vence. E o que me chama a atenção é que na hora que ele, olha para mim, Jesus está no ápice da sua glória. Desculpa usar uma expressão chula aqui, meus queridos. Jesus está mandando no pedaço. É a hora dele pegar todos os inimigos dele, dar um urro. Rapidinho, eu fui para a Argentina, eu fui para o Uruguai, em 1990, no projeto missionário. Eu acho que o leão, lá do zoológico de Montevidéu, nunca tinha visto um crioulo. Porque eu cheguei perto da grade, nós estávamos uns 20 missionários, e eu estava perto da grade, e o leão encarqueirou comigo. Eu vinha para cá, o leão ia, eu ia para lá, ele ia. Aí o pessoal que estava comigo percebeu, nós começamos a brigar, o leão só vinha atrás de mim. Eu falei, Deus me guarda, porque esse negócio quebrar, eu sou o pitisco desse cara. Aí, sem piada nenhuma, nós saímos de perto lá, fomos ver outros bichos. Aí eu não lembro que brincadeira que fizeram, eu falei alto alguma coisa, eu zoei um dos missionários que estavam comigo, Juquinha e tal. Aí eu brinquei com alguém. No que a minha voz saiu, sem brincadeira nenhuma, o leão de lá, eu acho que percebeu, sentiu meu cheiro, sei lá o quê. Eu já estava a uns 400 metros dele, gente. O bicho soltou um urro. E todo mundo falou, Oswaldo, é você. E eu me lembro dessa cena porque eu penso nisso, né? Jesus podia, nessa hora, soltar o seu urro de leão, da tribo de Judá, da raiz de Davi. Como eu cantei, ele é o leão da tribo de Judá da década de 90. Como para mim, novo convertido, olhar para Jesus como leão que lutava era importante, foi importante.
Só que João, quando olha o leão, ele vê um leão cordeiro. E olha o que ele diz: parecia estar morto, em pé, cercado pelos 4 seres viventes, pelos anciãos. Aí olha o poder dele. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Gente, isso aqui é lindo demais. Isso aqui está dizendo como Jesus é perfeito, como a sua unidade com que está sentado no trono é perfeito. O seu governo e o seu domínio não pise ninguém, não envergonha ninguém, não massacra ninguém. Mesmo no seu auge de poder, ele é bondoso, misericordioso. Esse é o meu Jesus. Ele não fica tirando proveito do fraco, ele é Deus, ele não espizinha, ele não envergonha ninguém. Mesmo no seu auge de glória, ele age como aquele que foi morto. Mesmo ele tendo 7 chifres, a grandeza, 7 olhos, a totalidade do seu poder. E aí diz que, verso 7, ele recebe o livro, se aproximou e recebeu o livro da mão direita do que estava sentado no trono. Há uma união, o seu governo, o seu domínio é tão amplo que o verso de número 8 diz que ele recebe a taça onde estão as orações dos santos, verso de número 8. Meu irmão, minha irmã, nenhuma das nossas orações estão perdidas pelo sacrifício do Cordeiro. Até o não que você ganhou de Deus é para a glória e louvor dele. Gente, essa cena me deixa realmente pequeno. Verso de número 8. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostram-se diante. Um deles tinha uma harpa, símbolo de louvor, e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Oh, meus irmãos, como isso foi importante para a igreja do primeiro século. Eles oravam e o Nero parece que tinha mais força. Eles oravam e parece que mais irmãos e irmãs morriam. Eles oravam e parece que a igreja deles ia acabar dali algumas décadas, dali alguns anos. E aqui eu vejo João dizendo para eles: a oração de ninguém está perdida. Pastor, mas eu não sei nem orar, por isso que o Espírito Santo está aí intercedendo junto ao Cordeiro. Irmãos, isso te encoraja a viver mais perto de Deus ou não? Isso te anima a orar mais diante de Deus ou não? Isso não te leva a perder o medo dessa vida e viver para Jesus de maneira plena? A mim me empurra, querido. Eu posso orar, eu posso errar, eu posso ser pequeno, mas o Deus que se revela no alto e sublime trono, olha para a nossa história, olha para a nossa vida, olha para o nosso dia, e tem escrito em suas mãos a vitória da minha história. Por isso, queridos, penúltimo slide. A gente olha para a cena do livro e vê a adoração perfeita, plena diante de Deus. Olha o que diz o verso de número 9. Gente de toda tribo, de toda língua, de todo povo e de toda nação. A Rússia ficou lá com as cortinas de ferro fechadas há anos, para que se não recebesse o Evangelho. Hoje tem pastores sendo formados na antiga Rússia comunista. Eu não vou falar o nome da irmã querida, mas há 7 anos atrás, eu conheci uma irmã que o apelido dela é Ruth. Ela descobriu uma tribo lá no interior da China. Uma tribo de muçulmanos. Porque a gente normalmente nunca pensa que na China pode ter muçulmano. Ela descobriu lá no interior da China. Uma menina formada em engenharia pela USP. Foi fazer uma viagem missionária. Da viagem missionária participou de uma expedição. Da expedição foi andar no meio de um povo. E tinha lá gente muçulmana que nunca ouviu falar de Jesus Cristo. E hoje a Ruth abriu mão de uma série de regalias que ela tinha no Brasil. Ela é de ascendência chinesa. Gente que a gente nunca imaginou que vai viver nesse mundo de Deus. Para lá dos esquimós, para dentro das florestas, para além dos muros.
O texto diz que gente de toda tribo, de toda língua, de todo povo, de toda nação, mesmo que os seus governantes não quisessem, vai dizer da dignidade do Cordeiro ter aberto o livro. Pode ser proibido, e nos Estados Unidos hoje em muitos lugares já é proibido. Eu tive uma grande experiência, aprendizagem missionária com o pessoal da Missão Amém. A antiga missionária Maria Leonardo, diretora executiva, viveu anos na Escócia, que já foi um país evangélico, protestante, reformado. A Escócia hoje você não pode pregar em público, mas Deus é dono das pessoas. O profeta diz que todas as almas são dele. E se todas as almas são dele, todas as almas podem conhecer a Cristo Jesus, governos e impérios querendo ou não. Porque Deus quer ser louvado por gente de toda língua, toda tribo, todo povo, toda nação. Essa adoração é perfeita porque ela é exaltada diante de Deus, ela é exaltada diante de Deus em todas as suas qualidades. Olha o que diz o verso 12: o Cordeiro que abriu o livro é digno de receber poder. O que é poder? É força para realizar qualquer tarefa. É digno de receber riqueza, qualquer item e todo item valioso. É digno de receber sabedoria. Sabedoria é uma visão verdadeira, uma visão natural do valor verdadeiro da natureza das coisas. Eu e você temos uma mente que tem que ser como uma esponja. Aprender, aprender, crescer, aprender, buscar a sabedoria. Aí a gente com a cabeça bem cheia vai um dia se apresentar diante do altar, diante do trono de Deus, e a gente vai derramar ali tudo que a gente adquiriu para a glória do Senhor. Não é sabedoria para exaltar o homem, mas para exaltar a Deus. Toda sabedoria, toda força. Força é conhecimento e capacidade de fazer qualquer coisa fisicamente. A palavra grega aí está ligado à transpiração. Quando eu fico rouco de pregar, quando você fica rouca quando você fica cansado de cozinhar no acampamento, quando o outro fica cansado de varrer para receber os nossos visitantes, quando o outro fica cansado de escrever para quem está longe, é usar essa ação, essa transpiração. Eu vejo esses meninos tocando bateria, eu falo, esses braços não cansam, Jesus, eu devia estar cansado, mas aí toda essa força sobe para a glória do Cordeiro. Isso é louvor. Toda riqueza, toda sabedoria, toda força, toda honra. Você foi elogiado, a honra dele. Você fez alguma coisa boa, a honra é dele. Falaram bem dos seus filhos, a honra é de Deus. Atribui tudo a ele. Toda glória, todo elogio externo, todo brilho que há na sua vocação, na sua capacidade, naquilo que você faz, na sua excelência. Para que fazer excelente? Porque isso redunda em glória para Deus. Será o tema do nosso próximo domingo. Eu vou pregar domingo aí. E todo louvor. Ou seja, tem uma palavra boa, tem uma palavra bonita, ela é de Deus antes de ser minha. Tem uma palavra bendita a ser dita, tem um elogio a ser dito, ele é de Deus, ele não é meu. Os seres que estão vendo o Cordeiro têm essa consciência. E por último, diz que aí, meus irmãos, aí eu piro, verso de número 13, depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam, aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, sejam louvor, a honra, a glória e o poder para todo o sempre. Irmãos, todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, e tudo que neles há. E vai ser para todo sempre. Aquela igreja precisava ter essa dimensão. Domingo eu falei aqui, quem não estava, perdeu, da relação meta-histórica que a gente tem com Deus. Quando a gente ama alguém, a gente ama para a eternidade. Quando a gente serve alguém, a gente serve para a eternidade. Quando a gente abençoa alguém, a gente abençoa para a eternidade. Quando a gente trabalha aqui na vida de alguém, a gente trabalha para a eternidade. Para todo sempre. Olhar para esse livro sendo aberto, eu termino dizendo que é o mais puro reconhecimento e submissão à glória de Deus.
Deus tem um plano redentor excelso. Agora, meus irmãos, ao estudar o livro de Apocalipse, nós deveríamos ter em mente, olha para mim, diariamente, uma gratidão pelo que Deus já fez e pelo que Ele vai fazer. Ao olhar e estudar o livro de Apocalipse, todos nós precisaríamos obter um melhor reconhecimento, apreciar melhor o que Deus fez pelas nossas vidas, e olhar para o futuro, olhar para o amanhã, sabendo que as nossas vidas, por isso que Paulo disse, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Bebendo, comendo, trabalhando, servindo, tudo o que fazemos, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, seja isso para a glória de Deus. A gente não trabalha para ganhar dinheiro. A gente não educa filho para ficar famoso. A gente não cuida do casamento ou serve na igreja só porque é gostoso. Isso também. Mas porque a gente reconhece e se submete que a gente tem uma vida. E tudo que a nossa vida fizer é para honra, glória, louvor, exaltação, dignificação, glorificação do Cordeiro de Deus. Convido você a ficar em pé. Pastor, você não respondeu quando Jesus vai voltar. Jesus não falou quando Ele ia voltar. Quando eu vou viajar de avião, meus irmãos, eu sei a hora que vai sair o voo. Às vezes o voo atrasa, mas eu não posso chegar atrasado. Se eu chegar atrasado, isso fui eu que perdi. Se você esperava estudar Apocalipse para esperar de mim quando Jesus vai voltar, eu não sei. Ele pode voltar hoje, Ele pode voltar amanhã, Ele pode voltar e alguns de nós já nem estarmos mais aqui. Não importa. Importa que a gente tenha uma vida que glorifique quando Ele voltar. O que o Apocalipse revela é: vença no Senhor. Já adore ao Senhor, já glorifique, já submeta a sua vida, já transforme tudo que você é e que você tem para a glória dEle. Eu pedi para os meninos para a gente cantar um cântico antigo, que eu estou quase esquecendo a melodia aqui. Então você canta, tá? Mas nós vamos cantar o que os seres viventes cantaram. E eu te convido a fazer dessa canção uma oração, dizendo: Senhor, ao que está sentado, que toda a minha vida seja para a tua glória. no trono, Que todo o meu ser seja para teu louvor. e ao Cordeiro seja o louvor, e seja a honra, seja a glória. Se renda ao Senhor nessa noite. Seja o domínio pelos séculos dos séculos, e seja a honra, a toda glória, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso
ao Cordeiro. Seja o louvor, seja a honra, somente ao nome de Jesus. e seja a glória, Aquele que venceu por nós. seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Só Ele é o poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós temos sede, fome de ver esse trono. Nós queremos nos juntar aos seres viventes, aos santos anjos. Ansiamos por aquele glorioso dia, onde nenhuma lágrima mais haverá, a não ser os cânticos dignos da tua glória em nossos lábios. Enquanto isso, fortalece teu povo, fortalece o coração dos teus filhos e filhas, mesmo naqueles que estão cansados e sobrecarregados. Senhor, gera um novo cântico, gera uma nova adoração, gera uma certeza, gera a esperança e a paz, para que aquele dia bendito nos encontre atentos, cheios do óleo, cheios da gratidão, submissos à tua presença, servos teus nesse mundo espalhados por essa terra. Renova a tua igreja, fortalece a tua igreja. Bendito seja o dia do santo encontro, mas até lá, que o mesmo louvor, a mesma gratidão, a mesma submissão esteja em nossa alma, esteja em nosso coração. Que possamos honrar a vida dos profetas antes de nós, que possamos ter o zelo pela palavra dos teus apóstolos antes de nós, que possamos bendizer a vida do Cordeiro a cada dia, no nosso ir e vir, debaixo da tua graça, do teu poder e do teu amor, em Jesus Cristo sempre. Despede teu povo nessa hora, Pai, e até aquele encontro bendito, leva essa igreja bendita debaixo da tua mão fiel, debaixo das consolações do Espírito Santo, firmes e pregadores do santo nome de Jesus, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe.